Bom dia, gente boa, tudo bem com os irmãos? Uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nesta manhã. Um domingo especial, um domingo maravilhoso para todos, né? Esse é o meu desejo, é o que está no meu coração. Vamos cultuar a Deus, irmãos, vamos nos alegrar. Abra o seu coração nesta hora, deixe Deus falar ao seu coração, à sua vida. Reúnam em família nesta hora, para que Deus possa falar ao seu coração, à sua vida. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos regozijar e nos alegrarmos nele, né? Salmo 118, verso de número 24. Irmãos, estamos a uma semana para o encerramento da campanha de missões estaduais. Sim, eu creio. Esse tema, irmãos, eu tenho certeza que pegou no seio da igreja, né? Todos nós estamos falando e nos meios de comunicações nós temos trabalhado nesse sentido, com esse tema, e assim como já pegou também, estamos juntos, né? Então, sim, eu creio, vai fazer parte agora também do nosso dia a dia. E eu entendo que os irmãos têm orado, têm trabalhado, têm se empenhado para que possamos, no próximo domingo, no dia 12, vamos levantar a nossa oferta. E gostaria que os irmãos orassem, pedissem a direção de Deus, orassem pelos nossos missionários, mas cada um fazendo a sua parte, individualmente, cada um fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, porque, meus irmãos, a obra missionária do nosso estado merece a participação do povo de Deus. E a primeira igreja batista em Fazendinha não pode ficar, meus irmãos, para um outro momento. Vamos continuar, meus irmãos, orando pelas famílias da igreja. Eu tenho insistido dominicalmente para que nós venhamos a orar pelas famílias da igreja. Vamos orar também pelo nosso bairro. Segundo as estatísticas, meus irmãos, é um dos bairros mais afetados da cidade de Araruama, afetado pela pandemia. Então vamos orar, meus irmãos, interceder a Deus pelo nosso bairro, ali pelos vizinhos, ali, pelas famílias da igreja. Esperança no tempo de quarentena. Na próxima quarta-feira, nós estaremos estudando A Diversidade Traz Maturidade. O autor é o pastor Dario Francisco de Oliveira. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, na cidade de São Gonçalo. E ele também é um dos vice-presidentes da Convenção Batista Fluminense. Estamos juntos, meus irmãos? Sim, eu creio. E eu gostaria, meus irmãos, de fazer um estudo nesta manhã na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 13 a 17. Eu gostaria que, enquanto vamos ouvir o hino, mas os irmãos já podem abrir as suas Bíblias e nós vamos trabalhar versículo por versículo, ou seja, de 13 a 17 do capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses. Então vamos orar e você vai acompanhar o estudo da Palavra de Deus, porque nesta manhã nós estaremos falando permanecer firmes. É o tema da mensagem desta manhã. Remidor no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça vou viver em cada
permanecei firmes, é o tema da mensagem desta manhã. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17. Como já falei, nós vamos estudar esse capítulo 2, esses versículos que são muito interessantes. Diz assim, então, no capítulo 2, versos 13 em diante. Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Conforte o vosso coração e vos fortaleçam em toda ação e palavra. Vamos orar, irmãos? Baixe a sua cabeça onde você está neste momento e vamos falar com Deus nesta manhã mais uma vez. Ó Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela grande oportunidade que Ele nos concede nesta manhã. O povo de Deus reunido em suas casas nesta hora para o estudo da Tua Palavra, quando estaremos trabalhando com um tema muito interessante, muito desafiador para as nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, pelo nosso bairro. E, Senhor, dá-nos a Tua graça nesta hora, neste momento. Com certeza, fale os nossos corações através da Sua palavra. É a oração que fazemos ao Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero introduzir o estudo desta manhã exatamente falando sobre firmeza e fidelidade e determinação. Todos nós precisamos de firmeza em tudo que vamos fazer, não é verdade? É necessário, é importante que nós tenhamos firmeza com aquilo que nós vamos fazer e tenhamos determinação. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho trabalhado com a igreja para que nós venhamos a criar no nosso meio uma firmeza, uma fidelidade, uma determinação a cada dia, em cada ações, em cada projeto, em cada momento que nós estivermos na presença do Senhor, como igreja do Senhor, como bairro, fazendinha. Nós realmente precisamos ter muita determinação e muita firmeza naquilo que nós venhamos a fazer. E até em algum momento, que se for necessário, naquilo que nós vamos votar, né? Nós vamos então dizer que nós estamos de acordo segundo a orientação do nosso Deus. Então nós precisamos de firmeza, fidelidade e determinação, quer em casa, quer na família, quer na igreja. E neste texto, irmãos, especialmente, Paulo agora dá graças a Deus e ora em favor dos cristãos de Tessalônica. Ele também encoraja seus irmãos na fé a continuarem firmes nas verdades que tinham aprendido. Então, irmãos, eu quero traduzir exatamente as palavras do apóstolo Paulo à igreja nesta manhã. Ora, irmãos, nós precisamos continuar. Eu quero encorajar os irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos termos firmeza, fidelidade e determinação para tudo aquilo que nós viermos a fazer. Então nós devemos aprender sempre com a palavra de Deus. Ora, se aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos com Jesus e nesta oportunidade nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo, porque Paulo, irmãos, ele usou de muita firmeza, de muita fidelidade e de muita determinação. Então, todos os dias eu dou graças ao Senhor pela vida da igreja. Então eu quero dizer aos irmãos que eu tenho orado pela igreja e eu tenho dado graças ao Senhor pela vida da igreja.
E a minha oração tem sido: Senhor, abençoa a igreja. Você já fez esta oração assim, muito, muito determinada ao Senhor? Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a minha igreja, abençoa os pastores da igreja. Você já fez essa oração com determinação? Eu creio que sim, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma não. Mas dizer aos irmãos que eu tenho orado para que o Senhor possa abençoar a igreja. Senhor, esteja com os irmãos que estão afastados. Alguns passaram pela nossa igreja, estão desviados, estão fora da igreja. Alguns familiares dos irmãos já frequentaram a uma igreja, oravam a Deus, até talvez tenha testemunhado, talvez tenha pregado em algum momento, tenha falado num culto no seu lar, na casa de alguém provavelmente, mas meus irmãos hoje estão afastados. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar com esses que estão afastados. Eu tenho alguns familiares meus que foram adolescentes comigo e hoje estão afastados. Uns por problemas pessoais e outros estão afastados porque não tem mais desejo, não tem mais alegria, quero dizer, de estar então na igreja do Senhor Jesus. E aí, por falar em alegria, eu quero dizer aos irmãos que sempre é a nossa alegria estarmos juntos. É sempre a nossa alegria estar na igreja. Eu disse no domingo passado que nós temos sentido essa falta de comunhão, de estarmos juntos, né? de nos alegrar na hora do café, de participarmos da ceia do Senhor. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós continuássemos dessa forma. Então, ele dava graças ao Senhor, e eu dou graças ao Senhor pelos desafios que nós temos pela frente. Quanto mais desafios, meus irmãos, os irmãos podem estar certos de que Deus manda os recursos. Então, se você é desafiado, agora, por exemplo, eu estou desafiando a igreja, meus irmãos, para que contribua para missões estaduais. Então, tivemos já a experiência de missões mundiais no mês de março. E agora vamos experimentar uma nova experiência. Talvez, provavelmente, você terá que renunciar a alguma coisa nesta semana pensando em missões. Opa, vou deixar isso aqui para semana que vem. Ou vou deixar para o mês que vem. Porque eu tenho que dar a minha oferta, eu tenho que contribuir com a oferta e a minha oferta de missões estaduais. Então, quando somos desafiados, meus irmãos, Deus manda os recursos que precisamos. Agora, temos que pensar também na nossa família. Senhor, abençoe a minha esposa, os meus filhos. Essa tem sido a minha oração diária, né? Intercedendo a Deus pela minha esposa, pelos filhos. Senhor, abençoe os enfermos. Então, nós temos alguns irmãos da igreja que estão enfermos. Entre elas, meus irmãos, temos a irmã Eudes, que tem sido uma preocupação. Segundo o pastor Jaci Palinha, ela está bem. As informações que tem lá do local onde ela está, diz que ela está bem. Graças a Deus por isso. Mas se ela está bem, é porque a igreja tem acompanhado com as orações. Não é isso mesmo? Então, quando nós oramos, nós temos a vitória, então, em Cristo Jesus. Mas eu penso também, meus irmãos, todos os dias, dou graças ao Senhor pelo nosso bairro, Fazendinha. Esse foi o bairro que Deus escolheu para trabalharmos nesse tempo. Não sei quanto tempo, porque o tempo é do Senhor, na vida do pastor, mas eu quero dizer aos irmãos que nós estamos juntos para realizar a obra ali, naquele lugar. Os sonhos que nós pretendíamos, que estão votados pela igreja, que nós levantamos nossas mãos para este ano, alguns deles não serão realizados, mas outros até o final do ano, com certeza Deus vai nos dar a oportunidade. Então, irmãos, eu creio também que os irmãos têm feito esta oração na mesma direção. Permanecei firmes. Então, Bíblias abertas, com certeza. Qual é a carta? 2 Tessalonicenses, qual capítulo? Capítulo 2, versos de 13 a 17. Eu tenho certeza que você está com a Bíblia aberta nesta hora. É verdade? Olha, com certeza. Eu tenho certeza que você atendeu o pedido do pastor. O pedido, né? Então vamos nós então trabalhar esse texto.
Colocações preciosas, meus irmãos, nesse texto. Vejamos então, verso de número 13 tem a seguinte mensagem: Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. O que nós queremos destacar entre muitas coisas que nós podemos destacar neste versículo? Irmãos amados do Senhor. Os irmãos percebem esse tratamento do apóstolo Paulo? Permanecei firmes, irmãos amados do Senhor. Igreja Batista em Fazendinha, amada do Senhor. Os irmãos que estão aí nos seus lares neste momento, olhe para a direita, olhe para a esquerda, talvez alguém esteja sentado à sua frente. Diga para ele ou para ela o seguinte: irmão, irmã, você é amada pelo Senhor. Então Paulo, ele fez essa colocação de uma forma muito interessante quando ele diz: devemos sempre agradecer a Deus por vós. Ora, para agradecer a Deus por vós é que nós entendemos que essas pessoas são pessoas amadas pelo Senhor. Então, a outra colocação é que o apóstolo Paulo, no mesmo versículo, ele fala: escolhidos nele para a salvação. Então, aí no verso, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. Mas não somente para a salvação, irmãos. Ele nos escolheu para a santificação. Mas de que forma essa santificação? Essa santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Meus irmãos, isso é muito profundo. Isto é muito especial. Você identificar no texto que Deus está falando ao seu coração, desde o princípio para a salvação pela santificação. Desde o princípio, desde o início, desde quando nós nascemos, desde quando nós conhecemos a Jesus como Salvador pessoal, Ele nos escolheu para este momento de salvação, de esperança, para levarmos a vida eterna, para levarmos a esperança eterna para aqueles que não o aceitaram. Agora, ainda no capítulo 2, no verso 13, nós temos também uma outra mensagem que eu já mencionei aqui aos irmãos. Santificados em Cristo, do Espírito e fé na verdade. Então, irmãos, essa santificação, ela vai acontecendo gradativamente. Quando nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, buscarmos a sua presença, estarmos juntos com o Senhor em oração, deixar realmente que o Espírito Santo fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, meus irmãos, é algo muito especial. Agora, no verso de número 14, nós temos então um outro momento. Chamados para pertencer a Ele. Então vamos ao verso de número 14. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, chamados para pertencer a Ele. Então nós temos que pertencer a Cristo. E eu não esqueço daquele corinho da nossa infância, irmãos. Eu amo a Cristo, eu sei que Ele me ama, mas eu sei que Ele é o meu Salvador. Que mensagem, meus irmãos daqueles tempos. Eu não sei quantos têm realmente a coragem de dizer para alguém: eu sei que Jesus Cristo, Ele me ama, mas eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que Ele é o meu Salvador. Mas, chamado para pertencer a Ele, para quê? Ainda o verso 14 tem a resposta: para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar agora, irmãos, no verso de número 15,
O verso de número 15, ele fala sobre ensinados na palavra. Vamos então ao verso 15. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. Então, em algum momento, Paulo falava oralmente, ele ensinava oralmente, ele ensinava a palavra oralmente. Em alguns outros momentos, ele então usava as cartas. Ele usava as cartas de que maneira? Escrevendo diretamente às igrejas. Ele tinha necessidade de deixar algo concreto, algo escrito, algo para que as pessoas pudessem gravar e para as pessoas e os irmãos, digo, neste século, pudessem então internalizar esta palavra. Então, irmãos, ensinados na palavra, então, ficai firmes, conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa, né? Essa é a versão Almeida 21, provavelmente na sua versão, talvez esse finalzinho aí seja um pouco diferente. Então, irmãos, entendo que nós, ao longo desse tempo, temos recebido os ensinos através da palavra de Deus, quer no templo, quer nas casas, quer no nosso culto doméstico, quer em algum momento, quer até mesmo num ônibus, né? Nós estamos e nós vamos ensinar de alguma maneira, através do nosso comportamento, através das nossas palavras. E eu quero lhe dizer, meus irmãos, coisas que nós já sabemos, é que as pessoas identificam quando estão junto com o servo de Deus. É nítido, as pessoas percebem. E aí nós temos aquela frase especial: o senhor é crente? A senhora é crente? E aí normalmente nós respondemos: sim, sou, em Cristo Jesus. Então, irmãos, ensinados na palavra, eu estou neste momento, meus irmãos, nesta manhã, ensinando a palavra de Deus, trabalhando junto, mas eu também, meus irmãos, estou aprendendo com os irmãos, estou aprendendo com o texto, estou aprendendo com Paulo. Paulo escrevendo, então, a igreja de Tessalônica. Então, ele precisava ensinar, ele precisava deixar, então, algo escrito. Mas, eu quero lhe dizer, assegurados de boa esperança. E agora, vamos, então, ao verso 16. É isso mesmo? Então, vamos lá. Vamos juntos, então? E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou, pela graça que nos deu, uma eterna consolação e boa esperança. Então, irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá, então, esta boa esperança. E eu quero exatamente traduzir as palavras de Paulo nesta manhã aos irmãos. Meus irmãos, precisamos de uma boa esperança. E essa boa esperança é confiar no Senhor, é confiar na palavra do Senhor, é confiar no nosso Deus, é confiar nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Então, o texto nos diz, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou, pela graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Vamos então ao verso 17, o último versículo. O último versículo fala consolados e firmados nele. Vejamos então: conforte o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. A tradução que nós temos numa palavra, ou numa frase, melhor dizendo, neste versículo, é consolados e firmados nele. Veja só: conforte o vosso coração e vos fortaleça em toda a boa ação e palavra. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós somos confortados, nós somos consolados, nós somos firmados nele, no Senhor Jesus, na palavra de Deus, no envolvimento da palavra de Deus. Então eu quero lhe dizer que todas essas colocações são importantes para todos nós. Este é o contexto de uma boa igreja. Este é o contexto
da primeira igreja batista em Fazendinha. Os irmãos sabem disso, esse é o nosso contexto. Então eu quero concluir a mensagem desta manhã. A igreja tem firmeza, fidelidade e determinação em todos os sentidos. Isto envolve muita oração, dependência de Deus, aguardar as respostas de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus agir. Deixe, meus irmãos, Deus trabalhar no nosso caminhar. Que Deus nos abençoe e nos guarde abundantemente, é a nossa oração. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Se você conhece, louve ao Senhor. Amo-te, ó meu Senhor. O grande eu sou, O grande eu sou. rocha firme, inabalável, Rocha firme, inabalável. seguro sempre Seguro estou. sempre estou. Meu coração se alegra em ti, Meu coração se alegra em ti. em teu poder. Em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar edificado meu coração. Quero estar edificar o meu coração No seguro e imutável, no seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei. levanta sua mão agora e declare: posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Declare mais uma vez: quero estar e edificar meu coração. Quero estar edificar o meu coração No seguro e imutável, no seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida. fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor. Posso confiar, posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar e em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Levanta sua mão agora e declare para o Senhor: eu confio em ti, Pai. A minha vida pertence a ti. Eu estou na tua rocha. Eu estou firmado na tua rocha, Senhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero
declare